Olá, queridos, graça e paz, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Se você não assistiu o devocional de ontem, ele ficou um pouquinho comprido, teve 19 minutos e um pouquinho. Eu sei que foge um pouquinho aí da média do canal, né? Mas eu peço que você veja, que você assista, porque é um tema muito importante. Se você é pai, se você é mãe, se você pretende ser pai, né? Por favor, querido, assista. Eu não compartilhei na rede do TikTok porque o vídeo é muito comprido, então tá só no meu canal do YouTube. Então, se você puder, vá lá e assista, tá bom? Se puder, se inscreva no canal, não perca nada do que o Senhor tem ministrado nos nossos corações. E esses vídeos compridos, infelizmente, não dá para nós compartilharmos fora do YouTube. Pelo menos não que eu saiba, né? Então, eles estão ficando lá. Então eu queria dar um pouquinho de continuidade sobre o que nós tratamos um pouquinho ontem, porque eu vejo que isso é uma coisa urgente para a nossa geração. Então eu tratei muito sobre posicionamento dos pais, né? Tratei algumas coisas, na verdade, sobre posicionamento dos pais em questão aos filhos e que o inimigo realmente quer, né, levar os nossos filhos, quer arrancá-los de casa, quer que a morte entre pelas nossas janelas, né? Então eu falei sobre computador, smartphone, a televisão, então tudo em formato de janela. Então Jeremias 9:21 fala que a morte subiu pelas janelas. Enfim, assista lá, tá bom, queridos? O que eu gostaria de compartilhar hoje está lá no livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo 2, o versículo 19, que diz assim: Levante-se, grite no meio da noite, quando começam as vigílias noturnas. Derrame o seu coração como água na presença do Senhor. Levante para ele as mãos em favor da vida dos teus filhos, que desmaiam de fome nas esquinas de todas as ruas. Sabe, queridos, não adianta nós falarmos e falarmos e falarmos e falarmos com os filhos, né? Se você tem um filho jovem, um filho adolescente, que normalmente essa fase dá muito trabalho. Eu lembro que eu dei muito trabalho para minha mãe. Eu me converti nesse contexto, né? Eu tinha 16 para 17 anos. Eu estava quase fugindo da cidade de Campinas porque eu estava ameaçado de morte. Então, essa idade eu sei que é uma idade bem complicada. Foi quando o Senhor se apresentou a mim. Tive uma experiência com Deus muito forte, mas enfim, eu posso compartilhar um dia meu testemunho, né? Mas não é pelo muito falar que os nossos filhos nos ouvirão. Não, querido, se o seu filho já está longe de Deus, né, com o coração longe de Deus, não é pelo muito falar que você vai trazê-lo de volta. O que Jeremias aqui está nos ensinando é que nós devemos derramar o nosso coração como água na presença do Senhor em favor dos nossos filhos. Sabe, queridos, nós não conseguimos ver onde os nossos filhos estão, mas o Senhor consegue. Nós não conseguimos saber todas as amizades que os nossos filhos têm, mas o Senhor sabe. Nós não conseguimos ver todos os lugares que os nossos filhos entram e saem, as companhias, as conversas, mas o Senhor sabe. Então, se tem alguém que pode intervir na situação familiar, essa pessoa é o Senhor. E o que o profeta aqui está falando é que, viu, tome um posicionamento, levante-se, levanta quando ninguém estiver vendo, no meio da noite, quando a noite começar a tudo assim escurecer, né? Quando o dia acabou, quando está vindo o período noturno, nós sabemos um pouquinho o que se trata isso. Mas o que ele está falando é o seguinte: quando as coisas começarem a fugir do controle, né? Ficar uma situação de escuridão, levante-se em favor dos seus filhos perante o Senhor.
Derrame o seu coração como água, para que o Senhor venha intervir na situação dos nossos filhos. E sabe, queridos, o que ele acaba aqui, esse versículo, falando? Que desmaiam de fome nas esquinas de todas as ruas. Os filhos que estão perdidos, na verdade, eles estão famintos, né? Tem todo um contexto aqui, não quero falar sobre contexto, quero tratar um pouquinho de uma forma bem espiritual. Os nossos filhos, na verdade, muitos filhos, né? Que Deus tenha misericórdia de nós, que os nossos filhos aí não se desviem nunca. Estamos caminhando no Senhor com eles para que eles desfrutem de Deus, esse Deus real, esse Deus vivo. Mas de repente você tem a situação aí de um filho que está longe do Senhor. Então ele está faminto. O problema é que ele tem utilizado da fome dele para outras coisas. Para sensualidade, para prostituição, para bebedice, para droga, para alguma coisa, mas eles estão desmaiando de fome. E nós sabemos, querido, que Jesus é o pão da vida. Então eles nunca serão satisfeitos se não forem Deus. Então eu finalizo aqui, acho que amanhã eu falo um pouquinho mais. Estou bem cansado hoje. Acho que amanhã eu falo um pouquinho mais sobre isso. Nós precisamos derramar os nossos corações perante o Senhor. Porque se nós não vemos resposta, se nós não vemos solução, na verdade, nunca sai nada do controle do Senhor. O Senhor, ele é eterno, ele continua reinando, ele continua sabendo exatamente o que faz. A própria Bíblia vem nos dizer que nós podemos fazer planos, mas a resposta vem da boca do Senhor. Então, queridos, o seu filho não é uma causa perdida, sua filha não é uma causa perdida. Enquanto eles estiverem vivos, para o Senhor ainda há solução. Então, em nome de Jesus Cristo, que nós possamos derramar os nossos corações perante o Senhor pelos nossos filhos. Queridos, que Deus te abençoe. Tenha uma excelente quarta-feira, em nome de Jesus.